Bom dia, amigos. Vamos hoje a mais uma dose diária de amor, de esperança e de caridade nessa manhã de sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. E hoje com mais uma linda lição narrada no livro Simão Pedro e Jesus, no item 4, Pescador de Homens. Era manhã de sol claro. Do lago de Genezaré chegava suave brisa no amanhecer daquele novo dia em Cafarnaum. Simão Pedro e outros pescadores estavam a recolher os barcos e a lavar as redes de pesca após uma noite que comentaram ter sido improdutiva. Jesus chegou à praia e, como se houvesse algum aviso de sua divina presença no ar, eis que no instante se ajuntou uma multidão à sua volta. Muitos eram os sofredores. Amparado a uns e outros, o mestre fazia sua conversação junto ao povo, erguendo o ânimo de quantos lhe sintonizavam as advertências e os convites para que vivessem uma vida renovada pelo amor ao próximo. E mais gente chegava. Muitos se acotovelavam, desejosos de se fazerem mais próximos daquelas mãos que, em abençoando, determinavam curas aos enfermos. Pedro havia interrompido a sua faina de lavar as redes, observando o mestre, apertado pela multidão. Súbito, Jesus estava ao seu lado. Simão Pedro, disse o mestre, permita-me subir em seu barco. De pronto, Simão concordou e o auxiliou na subida. A fisionomia do pescador, ao dar a mão a Jesus, deixava transparecer toda a sua infinita alegria, sentindo-se ao lado do mestre Nazareno. Simão, disse-lhe Jesus, trazendo-o para a realidade daquele momento, afaste esse seu barco da praia. E de pronto, o barco foi afastado. Simão Pedro, desdobrando-se em atenções, levou o mestre a assentar-se no barco, enquanto Jesus voltava seu doce olhar à multidão dos aflitos. Filhos, disse Jesus, dirigindo-se à multidão, não se deixem dominar pelas sombras das aflições. Contrariamente a isso, levem para os seus corações as bênçãos da misericórdia divina e acordem para a renovação da própria vida. E após ligeira pausa, ele assegurou, o céu está em cada um de seus corações. Rendam-se ao bem e pela força da própria fé em que se alimentam, cada um alcançará o que busca, já que é da lei divina que todo aquele que busca encontrará o que procura. Meu Deus, gritou uma mãe dentro da multidão que estava à praia ouvindo Jesus. Meu filho, que estava quase morto, voltou à vida. Saiba, mulher, que a sua fé é que curou seu filhinho amado. Simão Pedro estava comovido. Viu o pescador naquele instante que alguns mudos também recuperavam o dom de falar, enquanto outros, que eram cegos, anunciavam que estavam a ver. Jesus entrara em oração. Simão Pedro chama Jesus ao pescador e a seus companheiros de pescaria. Faça-se ao largo, buscando as águas mais profundas desse lago. E por que, Senhor? Vocês deverão lançar as redes para pescar. Mestre, sussurra Simão, com a concordância dos demais, nós trabalhamos na pesca essa noite e nada conseguimos apanhar. Digo-lhe, Simão, lancem as suas redes. E o pescador submisso respondeu, certo, mestre, debaixo daquilo que nos diz, lançaremos as redes. E atendendo ao comando de Simão, já no alto do lago, os pescadores deitaram as redes. Vejam, vejam, gritava e gesticulava Tiago. Simão também gritou aos companheiros, são muitos os peixes, as redes vão romper. Pedro, de pronto, deu sinais aos pescadores do outro barco que estavam próximo. Venham, venham ajudar-nos. E dentro de alguns poucos minutos, os 2 barcos estavam a recolher os peixes, ficando cheios, que até ameaçavam afundar.
A alegria era de todos. Simão Pedro, profundamente tocado em seu coração, ajoelha-se no barco aos pés do Senhor, exclamando: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem de muitos erros e desacertos. E Jesus o ouviu e o envolveu em seu olhar sereno. Pedro, disse o Mestre, levante-se e não tema a você mesmo. Empenhe-se em vencer os seus impulsos e a domar os seus sentimentos. Mas, Senhor, de agora em diante, Pedro, se você atender aos ensinamentos que lhes trago da parte do Pai Celestial, você será um pescador de homens no mar da vida. Tiago e João a tudo ouviram admirados. E Simão, espantado do quanto Jesus lhe falava, disse a seus companheiros: atraquemos o barco. E todos eles, dentro em breve tempo, estavam arrastando o barco de pesca sobre a areia da praia e do lago de Genezaré, deixando que a multidão dividisse entre si o fruto da pescaria daquela manhã. Jesus desceu do barco e os seus discípulos passaram a seguir os passos do Mestre. O que seria de nós, né, meus irmãos, se não fosse esse grande pescador de almas que tanto nos auxilia em meio às aflições da vida. Muita paz e que tenhamos todos um dia abençoado.